Gilberto, vou pedir para você se apresentar primeiro, dizendo o seu nome, o dia e local de nascimento. Meu nome é Gilberto José Cardoso e sou nascido em 7/10/60, no hospital em Joinville, só que eu me considero cidadão piçarrense porque minha mãe me gerou durante 9 meses na barriga, lá no Rio Furado. Sou cidadão furadense, né? E só fui lá no hospital em Joinville. A minha mãe teve 7 filhos, todos em casa. Eu fui o único que... A minha avó era parteira, fazia o parto de todos os filhos da minha mãe. Eu fui o único que ela foi ter no hospital. E então nasci na hora que Celso Ramos foi eleito governador de Santa Catarina. Na hora que eu estava nascendo, estava tirando os fogos em comemoração lá em Joinville a eleição do Celso Ramos como governador. Então colocaram no meu nome lá no hospital, Gilberto Celso Cardoso. Só que quando a mãe chegou do hospital, o pai olhou, o pai tinha votado no outro candidato, aí o pai foi lá no cartório lá na Penha e colocou Gilberto José, o nome dele. E a minha mãe morreu aos 91 anos de idade me chamando de Cercinho. Mas sou cidadão furadense, piçarrense, com muito orgulho. Você comentou que a sua avó era parteira. O nome dela Sim, qual era? avó Infância. A avó Infância que morreu aqui em Pissarras. Ela e o vô Agostinho. Eram família lá de Ilhota, né? A família do meu pai era toda de Ilhota, os Cardozinho. Vieram tudo morar aqui para a região de Pissarras. E lá em Ilhota eles moravam num bairro chamado Minas, onde tinha garimpo de ouro. Eu me lembro eu indo na casa do meu avô, dos tios, que ainda moravam lá quando eu era pequeno. Nós ia de brincadeira, pegava aquelas gamelas de madeira para pegar umas pedrinhas no ribeirãozinho e ficava lá achando pepitazinha. E nós de brincadeira ainda achava alguma pepitazinha de ouro. Tanto é que agora, recentemente, uma empresa comprou lá as terras e está minerando ouro lá. Está minerando, segundo eu soube relatos. Ilhota, que é a terra dos belgas, né? Como Blumenau é dos alemães, os fundadores de Ilhota são os belgas. Tem um casarão belga ali no centro de Ilhota. E a minha bisavó era belga. Era belga, veio da Bélgica, a minha bisavó. E do lado dos teus... Esse é o lado do teu pai, né? Esse, o lado do pai. E da tua mãe? A minha mãe lá de Pântano do Sul. Minha mãe nasceu em 1915, lá no cantinho da ilha de Florianópolis, Pântano do Sul. Minha infância também foi lá. Muitas vezes nós ia para lá. A minha mãe ia visitar a minha avó Etelvina. O vô Manuel Nunes eu não conheci, né? Já era falecido, mas a avó Etelvina, aquela casinha de madeirinha bem simplesinha, o chão batido. O assoalho era chão batido. Ela varria com aquela vassourinha de mata, ela varria o chão. Tirava a poeira de cima do barro, o barro batido assim. Era o chãozinho da casinha dela, da avó Etelvina, eu lembro dela. Fartura de peixe na praia. A casa dela, na verdade, era em cima dos escombros, à beira da praia, ali em Pântano do Sul. Pântano do Sul, tu sabe que é onde entra o primeiro sul que entra em Santa Catarina, entra lá em Pântano do Sul, lá na ilha de Florianópolis, né? Então, meu tio Luciano era dono de rede de pesca, então, nossa, aquelas montanhas de tainha na praia, época de tainha agora, né? Para gente lembrar, aquela montoeira de tainha na praia, e eles falavam, ó, não tinha para quem vender, não tinha gelo, não tinha frigorífico, não tinha comprador, não tinha... Aí eles pegavam e mandavam enterrar. Olha, para enterrar, daí a minha mãe dizia assim, vai trazendo, vai trazendo. Eu pegava, nunca esqueço, 2 tainhas pela cola, eu era pequenininho, devia ter o quê, 7, 8 aninhos. E eu vinha arrastando elas pelo escombro, que era o caminho da casa da minha avó, ficava aquele risco na areia assim, e a mãe limpava rapidinho, né? A minha mãe, para escalar um peixe, limpar e largava lá na cerca. Na época era muito difícil ainda aparecer mosca lá, mosca. Não tinha mosca, sabe? Pois é, mas você se criou no bairro Nossa Senhora da Paz, né? Eu queria que você... Quando eu ia, Luiz, só para lembrar, eu ia quando a Catarinense, era tudo estrada de chão batido, né? Até Florianópolis. Nós íamos lá por volta de 1966, 67, eu me lembro indo para lá com a minha mãe.
E nós descíamos lá na rodoviária, que era ali onde era o mercado municipal. O mercado municipal ficava à beira do mar. Depois foi feito aquele aterro lá. Era à beira do mar. A minha mãe comprava para mim de presente, eu já ia todo contente que ela ia comprar uma vaquinha ou um boizinho de barro. Nossa, aquilo para mim era alegria, ganhar um boizinho e uma vaquinha daquela. Era muito bacana. A gente era feliz e não sabia, né? É. Mas em relação, então, à tua infância ainda, que ela aconteceu ali no bairro Nossa Senhora da Paz, né? Eu queria que você buscasse na memória aquelas lembranças mais fortes que ainda hoje te marcam em relação a esse período da tua vida, da tua infância. Até os 10, 12 anos de idade, até 12 anos provavelmente, 11 anos garantidamente, eu morei ali no Rio Furado, numa casinha de madeira. Meu pai sempre foi agricultor, dono de terra, tinha as terras ali. Tanto é que ele deixou herança para toda a família, todos os filhos ganharam herança ali. Tem lá a rua com o nome dele, José Cardoso e tal. Então, mas o meu pai era uma pessoa muito descuidada, assim, no trato com a casa e tal. Então, nossa casa era uma casa de madeira velha, não tinha forro, não tinha até as frestas entre uma tábua e outra, ele nunca arrumou. Então eu lembro que à noite eu deitava na caminha e eu conseguia ver lá fora os bichos passando, os bichos da noite mesmo passando, e noite de lua mesmo, tu via aquela claridade tudo, e eu nunca gostei do escuro, então era um tempo que tu anoitecia, tu ia para a cama, né? Não tinha luz elétrica, tinha lá a lamparina lá, mas logo era apagada, porque tinha que economizar querosene, né? Então eu lembro daquela vida ali, e trabalhando na roça com meu pai, plantando arroz. Meu pai arrendava terra e fazia plantação de arroz ali no bairro Lagoa. Eu lembro, Luiz, eu chegando com ele cedo, tá? E por incrível que pareça, ele fazia sociedade com o seu Bom. O seu Bom, que é avô da minha esposa, minha companheira Sidneia. Tu vê como as histórias da vida acontecem, né? Então eles tinham uma sociedade de ir lá para a Lagoa plantar arroz, colher arroz, cortar arroz, e eu ia junto, nunca esqueço. No trilho para chegar onde tinha a plantação de arroz, o meu pai era um homem baixinho, né? Ele ia jogando um pedacinho de galho de árvore para espantar o jacaré. Eu só escutava o jacaré caindo na água. Tinha muito jacaré. Era um perigo. Tu vê. E lá nós passávamos o dia cortando arroz, colhendo arroz, cortando com aquele zenzinho, aquele ferrinho de mão assim, cortando, e batia lá já na caixa, ensacava e trazia. No fim do dia nós voltava para casa no carro de boi. A minha alegria era vir puxando aquele carro de boi, aquela cantoria do carro de boi, puxando o carro de boi com um montoeiro de saco de arroz. E nós plantava também arroz ali no Furado, ali nas terras que a gente tinha ali. Na época era um terreno mais alagadiço, a gente plantava arroz ali também. E, então era um tempo gostoso, né? Eu sempre gostei de estar no mato, olhando os bichinhos, sempre gostei de lidar com os animais. Minha infância foi junto com os bichos, ver gente quando eu fui depois para a escola. E a escolinha que eu estudava ali no Furado, no bairro Nossa Senhora da Paz hoje, né? Mas é o meu Furado do coração, né? Ali tinha a escolinha mais próximo de onde é a SC 414 ali, né? A famosa variante, né? Ali mais próximo, onde tinha o Salésio, o bar do Salésio antigamente, ali na frente era uma escolinha de madeira. Então eu me lembro até 8, 9 anos de idade estudando ali, no primário, né? Fui terminar o primeiro e segundo aninho eu fiz ali, 7, 8 anos de idade. E era um trilhozinho que eu ia a pé. Eu tinha um tio meu, tio Sebastião, que morreu enforcado ali onde é a igreja católica, Sagrado Coração de Jesus, ali meu tio morreu enforcado. Umas causas bem estranhas e tal, e disse que ele se matou. Então eu ia com muito medo. A minha mãe dizia, quando tu atravessar ali, tu faz o sinal da cruz e passa correndo. Na metade do sinal da cruz eu já tinha passado. O medo que eu tinha, mas era gostoso. A época da ditadura militar, então os soldados do exército traziam para nós um ensaco com um toddy. A professora ia lá no poço, pegava aquele balde de água, jogava aquele toddy dentro lá, mexia, e nós bebíamos. Era uma alegria tomar aquele toddy do exército lá. Era legal.
Mas até aproveitando, explica para a gente por que o bairro era conhecido como Furado. O Rio Furado, porque é Rio Furado, né? O bairro não é o Furado, era o bairro Rio Furado, né? Que deveria continuar. Dali da ponte até a Lavariante, toda aquela região deveria continuar. O bairro Rio Furado, que ali tem a dimensão para ser um bairro. E outra parte Nossa Senhora da Paz poderia ser, né? Porque é o nome original ali. Rio Furado por quê? Dizem que numa cheia muito grande que teve no passado, do rio Itajaí estourou uma perna que saiu ali e furou e saiu o Rio Furado. É a história que se conta, né? É o relato. E há fundamento, porque o Rio Furado, ele vem lá do bairro Lagoa, que liga ali já com Escalvado, que é Navegantes, à beira do rio ali. Então realmente liga com aquela região do rio Itajaí-Açu. Então diz que foi numa cheia grande que estourou aquela perna de rio. Né? Gilberto, e como é que era a vida, né? A vida naquela época, a vida em família, né? A rotina, né? Quais são as lembranças associadas a esse momento da tua vida e também na comunidade, assim? A gente já está falando de você já com 10, 12 anos, né? Que lembranças você tem? A pessoa que me marcou muito, claro, meu pai era aquela pessoa, tadinho, nunca soube dar um abraço, nunca soube dar um beijo, né? A minha mãe não, minha mãe toda a vida guerreira, né? Toda a vida amável, né? Tu conheceu bem minha mãe. Mas eu com 13 anos, eu fui lá, eu trabalhando na roça com meu pai, mas meu pai muito arrelia. Tu vê que a minha mãe mandava eu levar o arroz escondido, sem ele ver, aqueles molhos de arroz, ela escondia para quando ele não tivesse, que ele na época ele ainda tomava ainda uma cachaçinha, para a hora que ele não tivesse em casa, ela batia, depois ela pilava no pilão, ela peneirava como se fosse hoje, eu lembro, para nós ter comida, porque o meu pai gostava de vender e colocar o dinheirinho no bolso, era o Zequinha mão no bolso, né? Era sempre a carteirinha no bolso com o dinheirinho, E então, com 13 anos, eu fui lá falar com o Dinho Geraldo. O Dinho Geraldo era uma pessoa de uma sabedoria. Ele é tipo assim, um primo em segundo grau, né? Da parte do meu pai, né? Tanto é que ele era avô da Jane, né? Nossa professora no curso de jornalismo, né? E eu me criei com a Jane desde pequenininho na escola, né? Então, a vida em família era aquilo ali, né? O que eu lembro daquela casinha de madeira lá no interior, brincando no terreiro, fazendo aqueles caminhãozinhos com lata de leite ninho, já tinha aquelas latas de leite, nós eu amarrava com arame um no outro, saía puxando, fazia às vezes de 2 andares, às vezes até de 3, porque eu ia rolando aquilo lá. E eu fui trabalhar então com 13 anos, eu fui lá e perguntei para o Dinho Geraldo se eu podia trabalhar com ele na venda. Era o comércio do lugar, era a venda do Dinho Geraldo. Ali vendia tudo. Onde ali era as carnes, era o comércio forte, né? Onde é que era? Ali onde em frente à Marpex, a Matar. Bem naquela encruzilhada ali, onde tem as casas que pertencem ali à família Matar ali era a venda do Dinho Geraldo. Bem pertinho de casa. Tinha a casa dele do lado e a venda. E ali eu comecei a cuidar do gado para ele e da venda. Eu adorava fazer aquilo, né? Só que com 13 anos de idade, eu estava lá. Daí eu já vinha, nós já tinha saído de lá e já tinha vindo morar em Pissarras. Meu irmão tinha feito um negócio lá e conseguiu lá uma casa para nós morar ali no centro. Não tinha nem rua, era um carreiro lá na frente de casa, ali na antiga rua Joinville, depois era a rua... ali, a rua do colégio ali, né? E daí o que acontece? Eu trabalhava e quando eu saía do serviço lá em Geraldo, eu vinha para casa de bicicleta. Aí daí eu comecei a achar bonito ver o pessoal tomar cachaça. O pessoal ia lá, pegava aqueles copinhos de cachaça, acendia aquele cigarro, Hollywood King Sizer Filter. Já tinha na época, 1973. E daí eu comecei a achar bonito ver o pessoal tomar bebida alcoólica ali e comecei a misturar com capilé, que a gente fazia capilé com água do poço, vendia no balcão da venda. E daí eu deixava misturadinho num copinho, um pouquinho de cachaça com um pouquinho de capilé,
E quando eu saía, eu tomava aquele gole, colocava uma balinha de hortelã, igual a de hoje, eu tinha balinha de hortelã, colocava na boca uma balinha, e ia sair alegrinho da vida. Mas eu não imaginava, né, que eu tinha um problema, né, e que eu ia desenvolver a doença, né. Mas era um tempo gostoso, um tempo bacana, né. Mergulhava muito, ia muito no rio tirar ostra. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer era tirar ostra. O Dinho Geraldo tinha um problema no pulmão, né? Que ele tinha fumado muito, ficou com aquela sequela e tal, então dizia para ele que o ostra era ótimo. Então ele dizia para mim, quando chegava às 11h30 da manhã, ele dizia: ó, Sercinho, não vai tirar umas ostras? Eu ia lá no rio, eu mergulhava, medo do escuro que eu tinha, eu ia lá para o fundo do rio, eu não subia lá de baixo se eu não catasse 3, 4 ostras no mergulho. Mas dava para enxergar alguma coisa lá embaixo? Não, enxergava nada. Eu tinha medo do escuro, medo de agarrar um bicho morto, alguma coisa. Toda a vida eu mergulhei, toda a vida eu tirei ostra. Depois de velho ainda eu ia para o rio tirar ostra, mas toda a vida com medo do que eu ia pegar lá no fundo, porque não adianta eu abrir o olho lá no fundo do rio, lá é tudo escuro. Tinha uma ostra que dava embaixo de umas pedras ali, que era alicerce da ponte do rio furado, ponte de madeira. Então tinha uma ostra que a gente dizia que é a língua de vaca. É uma ostra que ela vem procurando nasce lá embaixo da pedra e vem procurando a luz do sol. A própria ostra também, que é a luz do sol, ela parecia uma sola de um sapato grandão assim, não tem? Bem comprida. E eu e o Sabino, que hoje é o mestre da música em Pissarras, né? Das bandas, eu e o Sabino, nós ia escondido lá na volta do poço, que nós descobrimos que ele tateando com a mão naquela lama que formava quando a maré baixava, volta do poço eu encontro o Rio Furadinho, Rio Furado, Rio Pissarra, Rio Santo Antônio, aquela volta ali é a volta do poço, né, que deu origem ao nome do nosso grupo de teatro. Então ali nós descobrimos que a gente ia com a mão enterrada naquele lodo, nós achávamos umas ostras, elas deviam ser centenárias aquelas ostras, eram umas bolas assim. Então, em geral, não podia saber que a gente tinha ido lá. Ele achava que nós tínhamos. Olha o perigo lá, o perigo ali, era a mesma coisa. Mas ele não podia saber que nós ia lá. Aí aquela ostra, ele sempre perguntava: ei, quando é que vocês vão achar daquelas ostras outra vez? E a ostra, só de carne, eu acho que tinha umas 100 gramas, né? Era gigante a ostra. Então, são as histórias que a gente lembra, né? Com 13 anos de idade. E com 13 anos de idade, um dia chegou um cidadão lá. Ele tinha uma propriedade lá na lagoa, plantação grande que ele tinha, olha só a história. E daí ele chegou lá e disse: olha, eu estava lá no Rio Lagoa, e eu fui olhar lá na pontezinha e caiu meu óculos na água. E eu te dou um dinheiro para tu ir lá buscar, achar o óculos para mim. Eu fui. Quando eu cheguei lá, eu lembrei do tempo do jacaré. Eu digo: meu Deus do céu, eu disse para o cara que eu ia achar o óculos dele, e agora o jacaré? Medo, olhava para um lado, olhava para o outro, o rio estava bem limpinho, né? Mas eu olhava para um lado, olhava para o outro, tinha nenhum vulto. Eu disse: caiu onde? Aqui. Eu me joguei e achei o óculos no primeiro mergulho. Catei o óculos no primeiro mergulho. Eu ganhava R$100, 100 cruzeiro, era uma nota do Tiradentes. Era o Tiradentes naquela nota vermelhinha. Eu ganhava por mês. Eu ganhei dele uns 50, metade do que eu ganhava por mês pelo mergulho. Era uma roxinha com a foto da Princesa Isabel. É muito legal. Mas aí foi crescendo e tal, e daí vamos chegar então à tua fase de jovem, né? Você viveu ali mesmo, daí já morava na cidade, né? Quer dizer, no centro da cidade, né? Mas aí você trabalhou ali com o teu tio até que... É tio, né? Não, era como se fosse primo. Era meu padrinho, na verdade. Meu padrinho de Geraldo. E você trabalhou com ele até que idade, mais ou menos? Eu fiquei ali perto de um ano, não chegou nem um ano. Tá. E depois... Logo ele parou também de trabalhar. Ele parou, e daí o Zequinha, que era, né, o marido da Jane, pai da Jane e tal, o Zequinha assumiu lá, mas daí logo também já parou, e eu também não trabalhei mais ali com ele. E fui tocar a minha vida, porque daí eu tinha que vir e voltar sempre e tal. Muito assim que eu lembro da minha infância, Luiz, é porque eu tinha meus sobrinhos. Os meus sobrinhos, alguns deles eram mais velhos que eu, né?
Então quando eu nasci, eu já tinha sobrinho já grandinho já. Então, mas eu amava, né, quando eles vinham de Curitiba, né, esse meu irmão mais velho, o Arno, que hoje mora em Pissarra, né, aos 90 anos de idade, está morando ali em Pissarra, na casa que era da minha mãe, né. Então, eu adorava, né, quando vinham meus sobrinhos, quando eu ia lá em Curitiba passear na casa deles, né. Mas isso era uma vez ou outra, uma vez no ano, dar uma voltinha lá. E daí, jovem, o que o jovem Gilberto fazia? Olha, na época a gente gostava de esporte, né? Eu vim estudar com... Eu vim no terceiro ano primário, eu vim estudar no Colégio Alexandre, né? Terceiro ano primário, eu vim estudar no Alexandre. E dali do primário eu tenho só uma lembrança, foi quando eu caguei na calça um dia. Nós saímos da sala de aula e nós ia atrás de uma pilha de tijolo fazer xixi. Não tinha nem banheiro. Rapaz do céu. E daí começaram aquelas brincadeiras de rapaz pequeno, aquelas risadas, tal. Acho que eu estava na 4ª série. Aí naquela de rir, eu não sei se eu não estava muito bom da barriga, eu senti que eu caguei da calça. Aquela bermudinha curtinha, eu saí na corrida e fui para casa. Quando eu cheguei no portão de longe, eu fui gritando para a mãe, ô mãe, caguei da calça. A mãe foi correndo lá e já me limpou, e já lavou, e já trocou, e mãe, corre rápido, mãe, que eu queria voltar antes que entrasse o recreio. Troquei de roupa e voltei da corrida, quando eu voltei já tinha entrado o recreio. Aí eu pensei comigo, bom, mas ninguém notou, né? Ninguém viu, tal. Aí fui entrando na sala. Fui entrando quietinho pelo corredor. Quando eu fui sentar mais lá na frente, um já gritou, cagão. Acabou com o meu segredo. Mas era muito bom. Então, na época da ditadura militar, veio uns professores, aqueles professores foram marcantes na nossa vida, né? Era o professor Pedro e o outro, esqueço, eram 2 irmãos, vieram morar em Pissarra. Um dava aula de ciência e o outro dava educação física. Então era assim maravilhoso, né? Eles eram, meu Deus do céu, sabe, pessoas amigas, vieram lá do Oeste. Meu Deus do céu. Então eles marcaram muito a vida da nossa juventude ali, daquele povo na época. Agora, exercício tu tinha que fazer. Nós jogávamos muito handebol. Não é que nem hoje que vai lá o professor joga bola no meio do campo, quem quiser brincar, brinca, quem quiser ficar no celular, fica. Não, tinha que fazer. Para passar de ano tinha que fazer 9 barras. Tinha gente que chegava a se peidar todo, mas tinha que fazer 9 barras. Não tirava nota. Lembro de amigo que arrochava, azulava lá, mas tinha que fazer 9 barras. Era muito legal, era muito divertido. E assim, veio um homem veio inaugurar o relógio do sol, um espanhol. Fez o primeiro relógio do sol. O dia que ele veio inaugurar o relógio do sol, nós começamos a rir por causa do sotaque do homem. A rir. Eu estava rindo tanto, estava toda a sala, todo o colégio ali enfileirado, e na época não tinha moleza. Não é porque eu era primo que eu não apanhava. Dona Janete, hoje minha grande amiga, mas dava uns tapaços em nós que não tinha bom não. Apanhava mesmo. Naquele tempo. E aí chegar em casa, dissesse que tinha apanhado, levava outra coça. Tinha que apanhar e ficar quietinho ainda. Daí eu sei dizer que comecei a rir, daí eu fui para trás do muro. Quando eu fui para trás do muro, eu só senti aquele sulavanca. Dona Janete me grudou pelo cangote e pof, 3 tapaços nas costas, vai para lá. Fui durinho, não, acabou essa graça ali. Não deu para brincar mais. Mas era muito legal, muito legal. Gilberto, assim, na época que você despertou assim para a juventude, quais eram assim as oportunidades que o jovem tinha, por exemplo? Como é que ele pensava o seu futuro? Havia oportunidades na cidade? Como é que ele idealizava isso? Não, olha, era muito difícil, né? Porque, olha só, quando nós se formamos, a primeira coisa, nós formamos um grupo de amigos e fomos lá para o colégio agrícola em Camboriú fazer prova para estudar lá,
porque a gente imaginava que todo mundo ia trabalhar só na roça, essas coisas, né? Então ia ser técnico agrícola. Mas nenhum de nós passou na prova. E eu tinha colegas que eram bem mais capacitados. Eu sempre fui tido, Luiz, né? Tu sabe, tu me conhece, tu sabe que eu tenho minhas limitações, né? Fiz faculdade e tudo, mas no grito, né? No berro, né? Na força, na vontade, né? Eu tenho minhas limitações e tal. Mas eu era tido na escola como um burrinho da turma. Eu era o burrinho da turma, entendeu? Eles pegavam... Uma vez meu irmão foi lá tomar satisfação por causa de uma conta que eu fiz. Eu coloquei tanto do zero naquela conta, tanto do zero, que ele foi lá na escola tomar satisfação. Aí pegaram o caderno da Jane e o meu caderno para fazer um comparo. Mas com quem? O da Jane? Dá licença, né? Se pegasse de outro, mas o da Jane. Aí daí pronto, daí caiu a casa para mim. Aí, então nós não tínhamos perspectiva nenhuma. Nós não tínhamos. Tanto é que quando deu meus 15 anos de idade, a minha irmã veio passar um fim de semana aqui na praia, e daí ela me convidou, não quer ir para Curitiba comigo? Vai ter... Eles estão alistando na aeronáutica. Meu Deus, eu vou para a aeronáutica, vou pilotar avião, eu vou ser soldado, eu vou ser... Né? Eu esqueci de contar lá do furado, que era uma coisa muito interessante, foi de quando eu, com 13 anos de idade, trabalhando na venda do Dinho Geraldo, começou, o pessoal vinha gritando na rua, na frente, é guerra, é guerra, é guerra, invasão dos soldados, o pessoal, para de brincadeira, achava que tudo era piada, né? Não, é guerra, é guerra, é guerra, estão invadindo a praia, entrou um navio lá na praia, encostou lá na beira da praia, pensou, navio na beira da praia, de onde que vai encalhar o navio? E aqueles tanques de guerra, aqueles caminhões, aqueles soldados, daqui a pouco nós olhamos lá, vinha aquela montoeira de soldados, eram os fuzileiros naval, fazendo a primeira operação que eles fizeram aqui. Primeiro ano foi em Pissarra, segundo ano foi na Penha. Era a Operação Dragão, se eu não me engano, dos fuzileiros naval do Rio de Janeiro. Então, eu nunca esqueço que daí eles vinham na fila, né? Daí teve o cara que era o sargento do grupo, entrou lá na venda e comprou uns docinhos daqueles de geleia, igual que tem hoje, igualzinho de hoje. Tinha aquele docinho já, 1973. Ele dá esse doce aí. Aí depois ele pegou o cantil e disse, enche isso aqui de cachaça. Gostou tanto da cachaçinha que voltou e casou aqui na terra. O sargento. Mas pagou a cachaça? Pagou. Mas você estava falando que então a tua irmã te convidou para trabalhar em... Daí fui para lá e que nada, aeronáutica. Aeronáutica era a conversa dela, conversa fiada. Minha irmã era uma lisa, uma ligeira, que Deus a tenha. E daí o que acontece? Fui ajudar ela num bar, ela tinha um bar lá no bairro Xaxim, uma quebrada, no ponto final do ônibus do Xaxim. Divisa com a Vila São Pedro, era um fim de mundo, era uma brigaceira, ela tinha mesa de sinuca no bar dela, os caras vinham jogar, tudo gente estranha, um olhava para o outro e já, vamos jogar, já apostavam, daqui a pouco era briga, eu tinha que sair correndo e ligar no orelhão que tinha lá na esquina para vir a viatura, daqui a pouco vinha baratinho, um fusquinha lá para... Os caras já tinham ido embora, já tinham quebrado tudo, já tinham... Dali eu logo arrumei emprego numa empresa que tinha ali pertinho, fui trabalhar numa empresa que fabricava extintor de incêndio. Extintor de John Cary. John Cary que foi o inventor do extintor nos Estados Unidos. John Cary, nunca esqueço. Trabalhei um tempo, dali o meu pai morreu, faleceu. Pai faleceu, né? Pai faleceu 5 anos depois que ele não bebia mais, mas vítima de um câncer no estômago, né? O Zé Cardoso. Eu lembro sempre, sabe, Luiz? Por toda a ignorância dele, por todo aquele jeito dele do mato, coitado, foi criado também a coice, a lambada, né? Então eu lembro que depois que eu fui entender que ele tentava se aproximar de mim depois, sabe? Mas eu não conseguia entender. Uma vez ele foi lá em Curitiba e me ofereceu uma carteira de cigarro. Olha a cabeça dele, eu pensei, certo, ele quer que eu pegue para me bater, né? Porque nada, era um jeito de ver se me agradava, sabe? Ele queria que eu voltasse a morar em casa. Depois que a minha mãe contou, depois de anos, que ele queria ver se levava eu de volta. E ele acabou morrendo. No dia que ele faleceu, eu vim de lá de Curitiba, eu vim pensando, puxa, eu não tinha carinho nenhum por ele, ele não tinha por mim, eu vou chegar lá, eu não vou chorar, né? Preocupado, né, com o que o pessoal ia dizer. Quando eu cheguei, que eu vi ele naquele caixãozinho, meu Deus do céu, me desmanchei em chorar. Pai é pai, né? E tadinho do Zé Cardoso. Um batalhador, o Zé Poceiro, fiz muito poço com meu pai. Poço, cavava poço. Ele era um mimo, né?
colocou eu uma vez num poço de 18 metros de profundidade para me limpar, cheio de cobra lá dentro. Onde é o edifício LP Ferreira, tinha a casa ali dos Pintos ali, tinha um poço que eles abriram lá, um assoalho lá, rapaz. O poço fazia uma curva, daqueles de tijolo, fazia uma curva. Com uma lanterna lá em cima não dava para ver o fundo. Me largou lá. Eu colocava um balde com uma corda lá embaixo, que tinha de cobra, vinha agarrada. Ó, já veio as cobras tudo, pode descer. Quando eu estava lá embaixo, caiu cobra ainda. Meu Deus do céu, eu queria morrer agarrado naquela... Cara, e o maior perigo, porque quando tu tirava a água, que tu limpava o poço, desmoronava. Uma vez nós estávamos limpando o poço da vizinha, da Dona Isaura, a preta velha, que era vizinha nossa, e nós estávamos limpando e nós fomos tomar café. Quando nós estávamos tomando café, nós escutamos aquele blululu, demoliu, desmanchou o poço. Se tivesse alguém lá dentro, tinha ficado, provavelmente eu, sabe? Depois que a gente foi entender, que o pessoal explicou, o seu Zé, quando o senhor tira a água, sai a pressão que está segurando. É poço velho, a tendência é desmoronar. Não tem nada mais para segurar. Daí ele parou de colocar eu para descer nos poços lá. Mas daí você ficou, voltando à nossa história, você ficou daí fui lá para Curitiba, daí a minha mãe foi morar comigo. Mas daí eu já tinha inventado de fumar maconha. Eu arrumei um emprego, eu já estava bebendo meus golinhos, mas era festinha lá, quando tinha alguma festinha lá e bebia uns goles e tal, e coisa, mas já bebia exagerado, né? Cada vez que bebia passava mal, não era para mim beber, né? Eu bebia exagerado. Tá. Aí o que aconteceu? A minha mãe daí foi lá morar comigo, mas eu já estava fumando maconha, já tinha achado um colega lá, que o meu cunhado tinha uma empresa, uma transportadora, eu fui trabalhar na transportadora com ele lá, Beta Transportes Aéreos. E daí lá eu comecei a fumar maconha com Amilson, o nome do rapaz. E daí a minha mãe foi morar lá comigo, tadinha, coitada, para ver se me ajudava. E de lá eu fui trabalhar na cidade industrial de Curitiba, terceira empresa que se instalou na cidade industrial de Curitiba, eu trabalhei, Indústria Têxtil de Fios Sintéticos Charlex Limitada, de Slow Merkovitz e Charles Grunfeld, nunca esqueço. O meu chefe era Robert Louis Emile Donadieu, um francês. Cara do céu. Eu cuidava da folha de pagamento de 300 funcionários com 16 anos, largaram tudo na minha mão. Eu fazia, toda semana tinha aumento, porque o dinheiro desvalorizava muito naquela época, 1975, 76. Aí sentava todo fim de semana e perguntava para mim, quem é o fulano? Eu dizia, aquele não sei o quê. Eu apontava quem que era um, quem que era outro. E os que eram mais trabalhadores, eles iam tirando da construção e iam passando para a empresa. E eu que ajudava a selecionar tudo. Aí daí o meu irmão arrumou uma casa para a gente mudar de bairro. Aí um dia eu pedi a conta, nossa, ficaram muito tristes. Lá eu podia ter feito história, mas é tudo assim, sabe, Luiz? Tudo acontece conforme a vontade de Deus. Sabe? Aí fui trabalhar na Tubunif, que fabricava os maiores tubos que ia lá para Itaipu na época. Ia um caminhão com um tubo daquele gigante de concreto, meu Deus, daqui Itaipu. Jogada, né? A filha do dono, o dono da empresa mesmo era o Ney Braga, que era governador do Paraná. E a filha era minha diretora. Eu escrevia fazia escrituração fiscal na época. Mas lá já envolvido, já fumando uma maconhinha e coisa e tal. Daí conheci uma turminha que gostava de mexer, eu não devia, lá ia eu. Mas eu ia por causa da cachaça, bebendo cachaça. Quando foi que eu tive coragem nunca consegui colar numa prova, na sala de aula, que ele irá roubar alguém. E daí ali arrumei para a cabeça. Arrumei para a cabeça nessa empresa lá e um dia, meu Deus do céu, foi lamentável. Um dia acabei guardando umas mercadorias que os caras tinham roubado na minha casa, e daí dei um rolo e acabei parei lá em Florianópolis. Eu estudava no Colégio Camões, trabalhava numa bela de uma empresa fazendo escrituração fiscal, mas não, a vida do dependente, né? Ele tem que inventar coisas, ele não se conforma com o mesmo. No outro dia ele tem que tentar um pouquinho mais forte, um pouquinho diferente, mais risco, mais, sabe? Assim é a vida de todo dependente químico, né? Lá fui eu. Aí fui parar lá em Florianópolis, lá no meio de 600 peão de obra, do dia para a noite.
Dormindo no terceiro andar de um beliche feito de pau a pique lá. Meu Deus do céu. Frio, 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 frio. Aí não tinha mãe. Aí é a hora que o filho chora e a mãe não escuta. Uhum. Meu Deus do céu, foi terrível. Trabalhar com lixação de assoalho. Eu fiz 18 anos de lixação de assoalho. Aí voltei para Pissarra, depois de um tempo, que disseram que a polícia vinha aqui me prender. Não, os caras foram presos e colocaram meu nome, que eu era o chefe da quadrilha. Coitado de mim. Um dia fui com os caras lá, fui na praia com eles lá, fazer festa, depois um dia fiquei no carro enquanto eles estavam lá mexendo, que não de... Mas os caras roubavam também só de festa, mas mexeram onde não deviam, mexeram com um cara lá que lidava com contrabando, o cara tinha influência. Meu Deus, o cara mexeu os pauzinhos e arrumou para a cabeça nossa. Roberto, o teu envolvimento com o teatro aconteceu em que momento daí? Eu sempre, Luiz, quis inventar coisa, né? Com 15 anos, quando eu fui para Curitiba, eu já estava começando um timezinho de futebol. Eu sempre gostei de liderar, sempre gostei de liderar. Sempre tive aquele intuito de liderar, né? Então, o meu irmão deu umas camisas lá da joalheria dele, joalheria Clarissa, aí colocamos Jocla, o time era o Jocla. Não tinha nenhum time com um jogo de camisa, não via, nós fizemos Jocla lá. Aí saía jogar lá, aí daí daqui a pouco eu fui para Curitiba, né? Aí ficou o Jocla. Então, quando eu voltei já tinha o Pissarrinha, o Manuel Batista tinha fundado, mas é fruto lá do Jocla lá. É fruto lá do Jocla, a base era a mesma turminha. E o teatro, Luiz, eu sempre tive uma paixão pelo teatro por causa do que a gente viu quando a gente era pequeno, né? Era o teatro do Tareco, o circo do Tareco, ali onde a gente diz o Pedro Beiço ali, filho da saudosa Ivone Pires, então. Ana Paula. Ali do lado da Ana Paula era o circo do Tareco. Com 10 anos de idade eu me lembro de ir lá ver os espetáculos, depois o Circo do Pinduca, com 13 anos tinha o Circo do Pinduca em Pissarras. E daí o que aconteceu? E daí eu fiquei com aquela vontade, né, de desenvolver. Eu gostava muito de assistir na televisão o Chico Anísio, aquele programa dele, o Chico City. Aí eu já desde aquela época gostava de imitar o Carlos Leite. Carlos Leite era um personagem que fazia docinho de coco paçoquinha girimum. Que bonitinho. Daí eu fazia aquela brincadeira de imitar e o pessoal, como é engraçado, e contar umas histórias e tal. Um dia nós estávamos, na verdade, lá, né, na turma da maconha, lá fumando uma maconha. Isso eu estava com, 20 anos de idade, 21, 1981. E daí nós rimos tanto de uma história que foi engraçada. O pessoal disse, vamos fazer um teatro? Vamos. Aí marcamos, convidamos umas 20 pessoas. Das 20 apareceram 8 no dia. E nós começamos ali, eu, Pezão, a Soraya, a Silvana, o Nazareno, o Zizo, o Limão. Roberto também? Não, o Roberto ele já fazia teatro. Nós já se espelhava nele também. Porque o Roberto já tinha no colégio lá a turma dele que fazia aquelas peças, aqueles dramas, não tem? Nossa, tinha um espetáculo lá que o Roberto fazia que era nossa, né? Meu Deus. Lá na SAP a gente ia lá assistir. Então aquilo também influenciou bastante, né? Influenciou muito. Uhum. E daí no dia 16 de agosto de 1981 a gente subiu ao palco pela primeira vez, num domingo à tarde ali na SAP. Qual era o espetáculo? Estreia. Era um caso caseiro. Tudo sempre peças que eu imaginei, né? O jeito que eu imaginei o que era o teatro. Nós saímos para representar Pissarras em festival de teatro, chegamos lá, os caras tinham aquelas iluminação de canhão e nós num sarrafo de madeira, com 5 lâmpadazinhas de 60 velas coloridas. O cara ainda passou, chutou e quebrou 2 das 5. O cara do outro grupo ainda. Mas a gente sempre viajou por aí fazendo teatro e tal, depois a gente foi entendendo melhor, né? Mas sempre fizemos teatro, sempre foi muito gostoso. O teatro é parte da minha vida, né? Desde o tempo do meu primeiro casamento, né?
A Leonida também, minha ex-esposa, né, foi também bastante participativa, coitada, né? Onde eu ia, ela ia ajudava e fazia também. Assim como a Sidné, minha grande ajudadora, minha grande esposa, companheira, hoje em dia sempre ajudando em tudo. Mas o teatro foi uma paixão, né? Uma paixão. Quando eu me afastei, Luiz, por causa da droga e do álcool, 1990, isso, né? 1990. Que teve os festivais em Pissarras. 89, 90 ou 90, 91. Teve os dois festivais. No primeiro, eu ainda estava em condições, e eu e o Limão representamos o município com a peça Quando Morreu Godofredo. Não, Quando Morreu Godofredo não. Gumercindo Tavares contra o Cavaleiro Negro. Era um espetáculo já conhecido e a gente remontou. Cara do céu. No outro ano, quando teve o festival, eu já não tinha condições de apresentar mais nada. Sabe o que deram para me ajudar? A cuidar de uma barraca de bebida. Aí foi o fim. Na última noite, eles queriam fazer uma homenagem para mim, eu não conseguia nem entrar dentro da SAP. Não conseguia nem entrar. Era uma vergonha. Um lixo. Virava nada. Terrível. Mas o teatro, eu fiquei com aquela, durante os anos que eu não fiz mais teatro, né, por causa do álcool, da droga e tal, quando eu comecei a minha recuperação, o que eu fazia? Todo ano eu ia ver o Festival de Teatro em Blumenau. Vai ali, Pedro. Pede para ele, para o Lourenço, diz para o Lourenço não fazer. Lourenço, não faz barulho, Lourenço. O Lourenço e a menina estão fazendo um... Só depois hoje tu pede para o Lourenço ficar mais quietinho para mim. Então... Você disse que... pode retomar ali quando você fala que você ia para... Eu ia lá no Festival Universitário em Blumenau ver as peças de teatro. Todo ano eu e a Neia. Nós se hospedava lá e assistia 2, 3 espetáculos. Eu chorava, podia ser comédia, eu chorava, aquela saudade de fazer o teatro. Em 2013, se eu não me engano, o município resolveu retomar as atividades teatrais. Então, fizeram um curso de teatro, né, muito bacana, tal, ali na Univale. Só que não conseguiram montar um espetáculo para apresentar. E quando eles foram estrear o curso, né, a formatura lá do curso e tal, nós já, a Volta do Poço estava de volta, o grupo teatral Volta do Poço e a galera que fazia teatro comigo, pessoal do sítio, né? Nós estávamos estreando a peça O Cobertor. Apresentamos lá na Univale para mais de 300 pessoas, um evento lindo. Esse espetáculo nós apresentamos lá em São Bento também para mais de 300 pessoas, na Faculdade Luterana de Teologia. Remontamos depois, novamente, apresentamos várias e várias vezes. Uma história muito linda que a gente imaginou, né? Com alguém que tinha passado aqui no sítio. A gente imaginou aqui, uma pessoa que tinha passado aqui no centro de recuperação. Essa história. Muito linda. Você tem ideia mais ou menos de quantas peças, né, você produziu? Você não só escreveu, mas produziu também? Olha, se nós colocarmos aí que hoje nós estamos com 43 anos, e desses 43 a gente ficou uns quase 10 parado, né? O que acontece? No mínimo, nós produzimos uns 50 espetáculos. Uns 50 espetáculos a gente produziu. Aqueles mais marcantes, assim, que te vêm à mente, quais são? Bom, hoje tem os últimos, né? Mas nós temos Escola de Mulheres, que era um espetáculo de grandiosidade, né? Uma peça de Jean Poquelin, mulher, né? Escola de Mulheres. Nossa, que espetáculo lindo! Meu Deus do céu, a caráter mesmo, de época, né? Aquilo com os textos na ponta da língua, trabalhava a Tânia, o Tatal, meu Deus do céu, grupo fabuloso. No dia que eu estreiei, foi também a noite de autógrafo do meu livro de poesia, o primeiro livro de poesia que foi o Pissarro, lá na SAP. O Nazareno Vieira ainda me trouxe
uma caneta para mim assinar, que eu não tinha nenhuma caneta decente para fazer os autógrafos. Mas tem uns espetáculos, os últimos espetáculos agora também, né? Tudo bem bacana, né? Mas nós tínhamos peça aí que, nossa, que a gente marcou história. Quando morreu Godofredo, era uma peça que a gente saía por aí com um caixão de defunto. E o Limão fazia o defunto e eu fazia uma amante do viúvo, que era portuguesa, fazia um escândalo. Nunca esqueço, nós apresentamos num salãozinho paroquial da igreja ali, da igreja do Morro Alto aqui, a igreja católica do Morro Alto, que eu acho que é a igreja de Santa Catarina ali. E o seu bebê, que é um homem conhecido ali no lugar ali, né? E eu correndo atrás dele, ele já estava assim da janela, meio desconfiado. Eu ameacei de correr atrás dele para beijar ele. Meu Deus, seu bebê se carcou, saí correndo. Então, assim, meu Deus do céu, fazia aquelas rodas de violeiro também, ao mesmo tempo que estava se apresentando no teatro. Nossa, quantos e quantos espetáculos. Depois se juntamos, eu e o Roberto. Aí o Roberto também se animou a voltar a fazer teatro, né? Que ele estava sem fazer teatro, voltou a fazer e montamos um espetáculo lindo, 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 lindo. Marcelino Põe Vinho, Meu Último Natal. Nossa, nossa, nossa. O Evangelho de Jesus Cristo segundo todo mundo, uma coisa assim, era um espetáculo lindo. Muito espetáculo bonito, muito, 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 muito. Então, Gilberto, um espaço importante para toda essa atividade do teatro, não só, mas do teatro, foi a Sociedade Amigos Ipsarcos. Sim. O teatro mesmo foi fantástico, né? O teatro, para você ter uma ideia, lá atrás no palco tinha a escada e lá em cima nós tínhamos 2 camarins. Um do grupo teatral Volta do Poço e outro do grupo teatral Gota d'Água. Daí nós brigamos, eu e o Roberto brigamos e cada um montou o seu grupo. Aí eu continuei com a Volta do Poço e ele montou o Gota d'Água, né? E no final nós era tudo uma coisa só e até hoje, né? E o Roberto é uma pessoa muito importante para a nossa história no teatro, né? Não só no teatro, né? Como pessoa, né? Uma pessoa maravilhosa, né? Está meio com dodói agora tal, e nós estamos aí, orando pela vida dele. Então, a SAP foi tanto assim uma maravilha, né? Um sonho, né? Do teatro tal, como também foi caminho para a desgraça, né? Porque dá-lhe festa naquela SAP, meu amigo. Eu, como acabei me tornando diretor na SAP, aí tinha aquele acesso para tudo quanto era festa, tudo quanto era baile, ajudava a promover, ajudava a beber, né? Ali me afundei. Ali fizemos eventos grandiosos, coisa linda, 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 mas no final eu bebia mais que todo mundo. Né? Que lembranças você... Vamos falar das lembranças boas por enquanto, depois a gente vai falar das ruins. A SAP, 1 hora na fila para comprar um ingresso para o carnaval, para uma noite de carnaval. 1 hora, e apertado, né? E apertado, lá na fila, apertado, se coxando, uma pessoa na outra, se coxando. Uma pessoa na outra, daquele sol quente, para comprar um ingresso para uma noite de carnaval na SAP. De tão procurado, de tão disputado que era o salão da SAP. E era com som mecânico o carnaval? Não, era aquelas bandas, né? Aquelas bandas de carnaval, né? Aquelas bandas de carnaval. O som mecânico, a época do som mecânico foi assim. Eu tenho muito mais a lembrança lá do tempo que eu tive em Curitiba e tal. Porque o som mecânico foi por volta de 1975 até lá por 85, eu acho que foi o som mecânico, né? E daí não se ouviu falar mais de banda, né? Depois tinha os grandes conjuntos, né? As grandes bandas, mas era caríssimo, né? Aqueles bailes, né? De categoria, né? Mas o som mecânico tomaram conta, né? Dos bailes, das festas. Os Trapalhões, sem o Didi, estiveram ali, né? Na SAP. Sim, era o Demusa, o Dedé, Mussum e Zacarias. Era o trio Demusa. Vieram ali uma vez se apresentaram na SAP. Quando eles brigaram com o Didi, mas logo já voltaram, né, a trabalhar junto e tal, né? E a SAP, nossa, a SAP era palco lá de festas grandiosas, né? No carnaval, aquelas bandas, cavalinho branco, era... Meu Deus do céu! Nossa, era muito bonito, muito bonito, muito bonito.
Tinha uma hora que daí eles abriam para a quadra de esporte, né, que era o nosso salão de futebol de salão, né, parte aberta ali, do lado eles abriam as portas, porque daí ia lotando lá dentro, daí abria a porta e o carnaval, quem não estava pulando, estava lá festando lá do lado da quadra lá. É muito bacana, meu Deus do céu. Seguindo na tua vida, a gente percebe que você teve uma participação também importante como funcionário público, né? Sim, sim. Mas tem mais coisa antes? Mas lembrando, Luiz, da SAP, né? Tem essas questões da SAP, não sei se tu quer que eu toque nesse assunto, né? Que o incrível que em 1952, quando foi fundada a SAP, o povo, um pingo de gente em Pissarra, teve a capacidade de se organizar e construir um espaço daquele. E hoje em dia o povo não tem condições de construir nada mais. Que coisa incrível, né? Tudo para ter um gerador, para ter o direito de ter um gerador para gerar energia ali para aquela região central da cidade e construir aquela baita daquele monumento, né? Que tentaram agora pegar, né? Tentaram surrupiar, por descuido, é claro, das diretorias passadas, né? Das últimas diretorias que foram abandonando, largando, alugaram o espaço e abandonaram, e daí não tinha mais diretoria, se tinha era só uma representação e os caras foram se apoderando, chegaram a fazer até processo de uso capião. Apesar que agora não, agora foi ganho na justiça, né? E hoje tem um registro de imóveis de que aquele imóvel é da Fundação Cultural de Balneário Pissarras, né? Está lá documentado, só falta o pessoal cair, se tocar e deixar o espaço ali. Ainda estão brigando para não sair. Nada contra o boliche, mas boliche eles podem montar em qualquer outro lugar, não tem problema. Aquele espaço é do povo, é de Pissarras, não é deles, não é deles. Tá? Se apoderaram. Verdade. Então, entrando nessa questão, nesse momento da tua vida em que você assume, né, um cargo público, como é que foi esse teu ingresso no funcionalismo público? Eu acho que primeiro, não sei se sempre foi como comissão, né? Comissão não, comissionado. Comissionado. Primeira vez que eu trabalhei na prefeitura já era o seu Neneco. O seu Neneco tinha acabado de entrar na prefeitura. E daí, por influência, por quê? Porque eu trabalhei na estação de tratamento de água aqui na Casan 3 anos, Luiz. Uma das profissões que eu mais gostei de fazer na vida. Não era fácil, eu trabalhava à noite, das 6 da tarde às 6 da manhã, 12 horas, mas era todo dia. Hoje em dia tu trabalha 12 horas, aí tu é 12 por 36, aquele era todo dia era 12 horas. Eu trabalhava ali na estação de tratamento, cuidando ali, tratando água. Era muito problemático, era confuso, nossa, de tu ter que ir lá para o rio jogar tronco, madeira, para cercar o manancial para a água entrar lá para a estação, para tu ter água para tratar, para mandar. A estação, para quem não sabe, trata Pissarras e Penha, né? Penha tem lá um pouquinho de água hoje em dia, alguns poços artesianos, uma lagoa lá que arrumaram agora e tal, mas a grande parte da água de Penha vai aqui de Pissarras. Tem até lá uma companhia, Águas de Penha, né? Águas de Penha que vai de Pissarras, né? E Pissarras tem esse manancial, nós estamos aqui gravando, se olhar ali ao fundo, isso aqui é uma microbacia, Luiz, microbacia do Rio Piava, é onde tem esse manancial que quase não aparece, mas se tu ir ali na estação, tem uma barragem ali que dá uma queda de quase uns 5 metros, 3, 4 metros de altura da água que cai, sabe? Da força de água que desce desses rios. Agora com esses dias de chuva, tu vai ali, é puro demais. Então é o que garante a água para tratar aqui em Pissarras, não é qualquer lugar que tem, é porque aqui é uma microbacia mesmo. Então eu trabalhei na estação, 3 anos. Quando teve a eleição, o meu irmão se inventou de se candidatar. Eu falei para o meu chefe, que era o Barney na época, genro do Carvalho, que tinha o hotel Caravela. Não era o Caravela, enfim. Eu não estou... Tacolomi? Não, onde foi do Hotel Candeias? Foi o primeiro Hotel Candeias, okay. Ali. Tá. Ali era o pai do Silvio. O Barney era o
Gerro, e era gerente da Casar. Aí o Barney também se candidatou com o seu Aurélio Macedo. Então só tinha dois partidos, era o MDB e o PSD. PSB, PSD. Antiga Arena. Né? O PDS também, né? PDS, acho que era o PDS. Então tinha 3 candidatos pelo MDB e 2 pela... Era o seu Aurélio Macedo e o Barney, era o Assírio e o seu João Flor, e pelo outro lado era o Carlinhos e o João Santos e o meu irmão Nilton, o Neneco e o Dinho Geraldo, e o Carlinhos e não sei quem. Então o PMDB ganhou. E o Neneco, como era o mais votado, se elegeu. Aí o Barney me mandou embora. Perdi o emprego, que eu tanto gostava e eu era um baita de um profissional ali. Tratava a água, mas com carinho mesmo, que ali tu tem que tratar com carinho para dar certo. Tem que ter muita responsabilidade, ainda mais naquela época. 3 anos trabalhando à noite ali, perdi o emprego. E, na verdade, eu estava 2 anos, depois ainda me chamaram mais 2 anos para vir trabalhar. Depois que a coisa mudou, me chamaram 2 anos para vir trabalhar em temporada. Então, eu tenho 3 anos no total. Tá. O que acontece? Daí, como eu perdi o emprego por causa de política, o seu Neneco me deu um emprego. E eu fui trabalhar no cadastro da prefeitura, na época. Prefeitura, onde era o antigo fórum aqui em Pissarras, que foi colocado fogo no fórum, né? Colocaram fogo no fórum de Pissarras, agora é a Policlínica, né? Ali na rua Alexandre Guilherme Figueiredo. Né? Hoje eu passei indo lá na frente, eu nem sabia. A gente sai tão pouco daqui, dessa vida aqui, porque tu sabe, eu estou há mais de 10 anos vivendo aqui dentro do sítio, e agora casa do idoso, né? E daí, na frente de uma casinha bem antiga, onde era a prefeitura. Eu estava ali trabalhando fazia uma semana. Minha sobrinha chegou de Curitiba, era 3, 4 horas da madrugada. Ela disse, ô tio, tem uma casa ali pegando fogo. Quando eu olhei lá para fora, de casa, ali da casa da mãe, que nós morava ali, eu disse, meu Deus, está queimando a prefeitura. Fui lá, era o fórum queimando. Eu nunca esqueço, Roberto Borba, falecido, que era advogado, trabalhava no fórum, ele na janela passando uma sacola de revólver para mim, que ele estava catando umas coisas que tinha lá dentro e colocando para fora, documento e tal. Mas daí eu larguei lá do outro lado da rua, cheguei até a pensar, dar fim nos revólveres, mas não, larguei lá do outro lado da rua. E mais daí a pouco o fogo tomou conta e salvaram muito pouca coisa, né? Então, daí não era a prefeitura, não. E eu daí fui trabalhar no cadastro da prefeitura. Seu Neneco, tido como um ignorante, um burrão, seu Neneco, em Pissarras, o que acontece? Em Pissarras, para quem não sabe, toda a região norte, lá onde é o bairro Itacolomi, era tido como o fim do mundo, né? Lá onde a gente vê aquela nova cidade, a Nova Pissarras, lá no norte, era tido como o fim do mundo. Então, todos os grandes proprietários de Pissarras, quando diziam onde é que é o teu terreno, é lá no norte. Porque tinha uma ficha dentro da prefeitura, tá? Mas não sabia localização. O seu Neneco disse, eu quero que vocês localizem onde que é esse terreno. Então, começamos a fazer um trabalho, com base, sabe no quê? Sabe o que nós tínhamos? Nós tínhamos as plantas do loteamento, e uma foto aérea, antiga de Pissarras, uma foto aérea. Então, a gente começou a encaixar aqueles mapas dentro daquela foto. E fomos aos poucos com pesquisa, conversando com um, conversando com outro, com a vizinhança e tal, e coisa, e conseguimos montar o mapa de Pissarras, verdadeiramente. Daí que ficou descoberto que o fulano, o terreno dele era ali, o outro era colar, o outro era lá, o outro era colar, entende? E daí foi feito um mapa de valores. Aí sim, fomos. E muita gente que era dono de terreno não tinha ficha na prefeitura. Você não pode fazer a ficha. É dele, então vai pagar o imposto. Não pagava o imposto, muita gente. Então o seu Nené, que era tido como burrão, não sei o quê, ele revolucionou a cobrança do IPTU em Pissarras, né? E eu durante 5 anos trabalhei na prefeitura. 5 anos. 5 anos no setor de cadastro da prefeitura. Mas depois você ocupou outros postos ali na prefeitura, né? Sim, daí eu trabalhei na cultura com a Inês,
também na época do seu Neneco, né? Trabalhei com a Inês, quando era secretária de saúde, deu um trabalho bem bacana na cultura, fizemos vários eventos em Pissarra, nossa. Pesca de Garaté, a limpeza do rio Pissarra, foi na época do Neneco. Primeira corrida de bateira, eu não lembro se foi na época do Neneco ou na do seu Nelson, que eu trabalhei também quase um ano com o seu Nelson Bordim. Eu trabalhei quase um ano também com ele, sabe? E o seu Nelson também, uma pessoa maravilhosa, né? Nós tocava junto. Teve o Festival da Canção, na época do seu Nelson, e eu cheguei a fazer a música, era tema do festival. E o seu Nelson participou na montagem da música lá e tal. A música era assim: uma estrela brilhará, 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 no verde dos seus olhos, na solidão das ruas, nas ondas do mar e nos raios da lua. E uma estrela brilhará no festival da música popular. Lá fora já são flores do sol da primavera, e as juras que eram sinceras. Olha aí. E daí é um tempo muito bacana, meu Deus, muito gostoso. A gente fazia o Festival da Canção, né? Eu não vou dizer que eu fui idealizador sozinho, não, né? Porque a Íria também sempre participou bastante nesses momentos, né? E o Festival de Teatro também eu ajudei, né? Mas tinha já outro pessoal que estava à frente, né? Então... A gente está falando de que anos, mais ou menos, Gilberto? Olha, eu trabalhei na prefeitura. É que eu me perco um pouco em data, sabe? Mas eu trabalhei, eu acho que de 81 a 91, coisa assim. Coisa assim. Mas além desses eventos, tem outros, né? A pesca de Garaté, que é a limpeza do rio Pissarras. Nossa, fizemos duas ou três edições. Encerrava com almoço lá no Yacht Club. Meu Deus do céu! Envolvia quase todos os pescadores na época. Era fácil envolver os pescadores. A gente arrumava lá de brinde para eles um óleozinho diesel, vinha a televisão filmar, lancha voadeira com o pessoal da saúde para fazer curativo. Então era um tal de gente se cortando para as meninas da enfermagem fazer curativo, sabe? Qualquer coisa era queria o curativo já. Limpando aquelas beiras de rio, tirando do fundo do rio. Teve um amigo nosso que ganhou uma vez, ganhava por peso, né, do lixo. Ele ganhou porque ele jogou um dia antes, ele jogou uma geladeira. O Dengo, se é a hora que ele ouvir, pode falar para ele. Ganhou porque jogou a geladeira. Um dia antes jogou a geladeira, foi lá certinho, rapaz. Nunca vi tão certinho para achar a geladeira no fundo do rio. Tinha jogado um dia antes. Mas é brincadeira, né? Mas tirava muito lixo a gente tirava. Aí aqueles caminhão de lixo. Mas era mais a conscientização do pessoal, né? E também o Passeio Ecológico à Ilha Feia. Meu Deus do céu, pensa num evento lindo, Luiz. Passeio Ecológico à Ilha Feia. Eu me lembro, nós fizemos 2 anos. Eu me lembro, nós 15 embarcações. Cada embarcação ia um médio de umas 10 pessoas. Então eram 150 pessoas naquela ilha. Então tinha as trilhas lá em cima. Tu andou comigo, a gente andou lá naquelas trilhas, né? O tempo que tinha trilha lá em cima da ilha. Por um lado era bom, por outro não era bom. Lembra nós chegando lá na ilha e encontrando o pessoal caçando passarinho na ilha. Né? Ficaram assustados, que nós lá filmando e gravando, né? E caçando passarinho. Hoje em dia, com a invasão daquele pássaro, a fragata e o pardelo, que tomaram conta da ilha, aqueles pássaros gigantes, que parecem uns urubu sobrevoando, né? Eles não... Então, acabou essas trilhas, porque com o cocô deles lá, o cocô é tão ácido, que acabou a trilha, ninguém passa mais lá, só tem gambá hoje lá na ilha. E ainda bem que é o próprio gambá combate a proliferação desse fragata e pardelo, porque come os ovinhos no ninho deles, sabe? Não tinham secado a ilha já, sabe? Então, a pesca de Garaté, nunca eu lembro de um argentino, um jornalista argentino, hospedado no Hotel Imperador, ia acompanhar nós no passeio. Ele foi muito gordão, nossa, o homem pesava uns quase 200 quilos, acho. Quando chegou lá para descer na ilha, ele pulou do barco, aquilo parece que fez um maremoto, assim.
E ele foi, e eu dizendo para ele, depois eu vou lembrar o nome dele. Eu dizia para ele, cuidado, que aqui é só pedra, né? É ruim de caminhar lá na ilha, tu sabe, né? Daqui a pouco eu saí com uma turma, caminhando lá, daqui a pouco me chamaram, ó, o Hector, o Hector está trancado. E como trancado? Está trancado, está entalado no meio de duas pedras. Cara, tivemos que fazer uma operação, achar uma árvore lá no mato, uma árvore firme, com uma corda, amarrar na embarcação lá fora para fazer para ele se apoiar, para ele sair daquele buraco e pular um pedacinho assim, para ele, se ele caísse ali, Deus o livre, ninguém tirava mais ele de lá, para ele voltar para o mar. E o Perereca, um negão, muito gente boa, aqui de Pissado, família do Pedro Inácio, filho, morreu novo, cara, gente boa, barbaridade. Numa dessas vezes, o Chiboca era o secretário de turismo, eu arrumei umas penas para o Perereca se vestir de índio, e o Perereca já foi e ficou na frente, lá no meio da mata. Aí a maior parte das equipes tinha os capitão, que eram os responsáveis, né? O capitão de frente, o capitão do fundo, que ia acompanhando a equipe. Quando chegava lá perto, o capitão ficava de lado e deixava a equipe na frente. O Perereca pulava na frente do caminho, uga, uga, uga. Lá de baixo tu escutava, aquela gritaceira. O Chiboca, depois do fim do dia, quando voltamos, o Chiboca disse, pô, por que não me avisaram que aquele negão lá, cara? Pô, deu um grito lá, rapaz, ficou feio para mim, pô. Eu e o Alexandre, com o padre Alexandre, que tinha organizado. E os desfiles, Luiz, e os desfiles de escolinha de samba, não era escolinha, era bloco de samba. Nossa, rapaz do céu, os desfiles na praia era fantástico. Era muita gente para desfilar, era muita gente pulando carnaval naquele tempo. Meu Deus do céu. E a gincap, a gincana de Pissarras, meu Deus, a gincana. Uma vez eu vindo da faculdade e a equipe NEL, ela não tinha ainda música, e estava quase no dia do desfile lá, né, que valia um monte de ponto, e eu vindo lá da faculdade, eu vim cantando. Quando eu cheguei na reunião deles, a hora que eu desci do ônibus da faculdade, eles estavam lá escrevendo uma letra, escrevendo outra. Eu disse, vocês deixam eu mostrar uma música para vocês? Aí eles pararam e eu cantei. A equipe NEL só tem tantã, a equipe NEL já foi campeã, e esse ano na segunda gincap não vai ser um VUPT, vai ser um VAPT. Ah, meu amor, eu só queria que você estivesse aqui, de braços dados para conquistar o bi. Pessoal, essa. Dia que vamos desfilar e todo mundo tal e coisa. Daqui a pouco vamos cantar. A equipe NEL só tem tantã. Quando olhamos o ginga lá na frente com a bandeira do Brasil. Rapaz do céu, agora vai ficar ruim. A equipe NEL só tem tantã e o ginga. Se fosse hoje, era capaz de alguém processar a gente, né? O pessoal, não vai dar nada, não, sem maldade. Pô, a letra é tão bonita, então vai, toca. O ginga lá na frente e a turma, a equipe NEL só tem tantã. É, muito bom. E da Fábrica de Louco, que era outra equipe, eu também fiz a música para ele. Eu vou fazer uma cidade, felicidade ainda é muito pouco para segurar a barra. Eu vou fazer uma fábrica de louco. Eu falei. E a escola de samba de Pissarras, que eu fiz o samba enredo todos os anos, da Itacolomi, que era a escola de samba lindo. Pois é. Todo ano eu fazia o samba enredo para eles. Aí fizeram um concurso um ano, para quem ganhasse, ganhava R$500 na época. Era uma grana, eram 5 contos hoje em dia, a Natobras deu. Só tive eu concorrendo, ganhei. O tema era os 4 elementos da natureza, é terra, é fogo, é água, é ar, mas é preciso amar. Amar a natureza, obra divina do Criador. A terra é prometida, sinais de vida um marujo encontrou. Era feliz e não sabia que em seus braços encontraria o amor que tanto precisava de Assaúna, bela Índia que amava. Muito bem. Gilberto, aqui a gente já passou por vários momentos da tua vida, várias ocupações, várias experiências profissionais, mas você é formado jornalista, é egresso como eu, né, da Univale, e você fundou, junto com parceiros, né, a primeira rádio comunitária, a Rádio Ação Comunitária.
Fala um pouquinho sobre como é que foi essa experiência da rádio. Eu não posso esquecer, eu fui lixador de assoalho, 18 anos lixador de assoalho. Lixei Pissarra, Penha e Barra Velha. No tempo que não existia piso, era só assoalho, então nós que lixava tudo, eu e meu irmão Nilton. E a rádio, meu Deus, né? A rádio era um sonho, né? Porque nós recém-formados, né? A faculdade de jornalismo, né? Procuramos o projeto da melhor maneira, vamos fazer a coisa tudo correto, do jeito que é para ser. Fizemos tudo certinho. Não tinha nada de rádio pirata, era uma rádio comunitária de verdade, nós fizemos, né? Funcionamos 2 anos maravilhosamente bem, né? Meu Deus do céu. Olha, entrava um dinheirinho bom, porque todo mundo queria anunciar. E tinha até 2, né? Porque daí a Colégio Alexandre resolveu também ter uma rádio lá. Mas nós fizemos tudo certinho, tudo bonitinho, tudo dentro da lei. Até que um dia alguém ficou descontente com um entrevistado, né? Não foi bem com a gente, né? Foi com um entrevistado que teve lá, entrevistou a pessoa não gostou, mexeu os pauzinhos, e um certo dia, num domingo, se eu não me engano, era num domingo, ou num sábado, nós estávamos lá, meu Deus, começou a chegar um monte de carro preto, e gente de terno e gravata e coisa. Então eu perguntei para quem estava lá, eu disse, tu chamou alguém para ser entrevistado hoje, que eu não estou sabendo? O cara lá crachá, Polícia Federal, desliga aí. E daí fomos tratados por bandido, respondemos processo, nós, 3 jornalistas formados, tudo certinho, não tinha nada de errado. Mas por imposição política, né, o cara mexeu os pauzinhos, denunciou, ficou descontente com a gente, né? E tudo ficou dito pelo não dito. Só nós tivemos que se incomodar e gastar com advogado e tal, por uma coisa tão bonita. Era uma rádio comunitária de verdade. Eram mais de 33 locutores. Todo mundo que queria ia lá fazer escolinha de locução. Um dos exemplos é o Jorge, vereador. Até hoje faz programa, trabalha na Mar Azul, é vereador, né? E começou lá. Morava aqui na frente. Ele era neto dessa senhora, dessa casinha ali, ó. Dona Picucha, era a avó dele. Pois é, e depois da rádio, daí então, você fundou também o Folha da Cidade. Folha da Cidade, fundamos o Folha da Cidade, um jornal standard. Meu Deus do céu, tempo bom. Era muito bacana, só que é bem diferente de rádio, né? Rádio era bem melhor, né? Rádio rendia alguma coisinha, nós ainda tínhamos um dinheirinho para comer no fim do mês, né? Nós com aqueles Fusca velhos, né? Meu Deus do céu, nunca esqueço. Era um empurrando Fusca para um lado, outro empurrando Fusca para o outro. Barbaridade, o que era aquilo, rapaz? E no jornal, o jornal foi maravilhoso também, né? Meu Deus do céu, o jornal foi muito bacana. Só que o jornal, nossa, nós não conseguia sobreviver. Nós trabalhava de graça, né? Nós não tinha cacife para vender. Nós não éramos um Ralph da vida. Nós não chegava ao pé do Ralph, porque o Ralph ia lá, até os últimos dias do Ralph, o Ralph estava lá vendendo anúncio e cobrando, né? E nós vendíamos, depois não sabia cobrar, não sabia fazer valor, e distribuía jornal de graça. Nossa, todo mundo gostava de ler o jornal Folha da Cidade, porque falava mesmo um jornalismo sério, assim como foi lá na rádio, né? Que tu, né, o Luiz e a Dani, né, faziam aquele jornal lá, que não é qualquer lugar que tu escuta hoje em dia ainda um jornal tão bem feito, tão sério como era feito aquele jornal lá na rádio, e depois o jornal por escrito, que não era fácil, rodado em Curitiba. Barbaridade, rapaz. Nós tínhamos que fechar até 00:30, para daí mandar para Curitiba, para rodar, e 5 horas da manhã estava chegando já no ônibus de Curitiba. Eu colocava em cima da moto e ia entregar. Dia de chuva, dia de frio, entregando aquele jornal, né? Até o dia que daí eu descobri que era melhor eu abrir um centro de recuperação. Mas foi ali, naquele período também a gente já engata aqui o próximo assunto da conversa, que é um outro momento, quer dizer, isso naturalmente acompanhou alguns anos, né, da tua vida, que foi justamente o envolvimento com drogas, né, com entorpecentes. E eu queria perguntar como é que esse envolvimento impactou a tua vida, né, justamente nesses anos aí.
Luiz, eu desde os 13 anos, quando eu conheci a cachaçinha lá na venda do Dinho Geraldo, né? Que ninguém teve culpa, fui eu, né? Fui eu que fui atrás, eu que, né? Hoje, mesmo que a pessoa tenha nascido numa casa onde família desestruturada, sem motivação e tal e coisa, ninguém, acredito que bem raro aquele que colocou bebida na boca das crianças, né? Apesar que tem uns loucos que colocam até hoje. Você vê ainda hoje, tem gente fazendo uma festa, deixando a criança tomar a espuminha da cerveja, um pouquinho de batidinha, não pode, não pode. Se aquela criança tiver uma predisposição para desenvolver a doença, ele ali ele já vai começar a gostar, ele vai querer já tomar outra vez, sabe? Então, desde aquele tempo, eu depois conheci a maconha e depois daí apareceu a cocaína em Pissarras. A cocaína entrou em Pissarras pela porta da minha casa, Luiz. Um amigo da gente recebeu uma herança grande lá em São Paulo, ele veio para casa, ele já veio com uma montoeira e se enfiou dentro da minha casa. Minha ex-mulher, na inocência, ela achava que aquilo ali ia ser passageiro. Assim como qualquer um de nós, assim como qualquer pessoa que é dependente químico, nenhum dependente químico um dia colocou a mão para o céu dizendo: Senhor, quando eu crescer eu quero ser um maconheiro, um cachaceiro, um craqueiro, um cocaineiro. Ninguém quis isso. A gente achou que ia ser passageiro. Oh, festa, né? Transformei a minha vida no inferno e a vida da minha família no inferno, dos meus filhos, uns de droga. Luiz, me vem na cabeça um relance de vez em quando, isso é a melhor coisa, é combustível para me jogar para frente. Eu trato há 24 anos de pessoas com problema com dependência química, eu digo, você tem que lembrar o teu passado, você tem que saber de onde que você veio para saber para onde que você vai. Esse negócio de dizer, não gosto de falar do passado, não é bom não, para ninguém, isso é engodo do capeta. Aí tu não lembra de onde tu veio, tu não quer saber para onde tu vai. Não, tu tem que saber de onde tu veio. Então, cada vez que eu passo em algum lugar, que eu me vejo uns relances, me dá sabe, do que aconteceu comigo, das coisas que eu fui capaz de fazer por causa do uso de álcool, de droga, eu digo, meu Deus, obrigado, Senhor, eu tenho que ir para frente, né? Porque foi mais ou menos nessa época, foi na época da radiação comunitária, né? Ali mais ou menos o período que você começou o processo de reabilitação, né? Ali eu já estava lutando contra a maré, né? Porque ali na rádio, digamos, para todos os efeitos, digamos que eu não estava usando mais. Mas eu ainda usava escondidinho alguma coisa, né? Mas eu já não devia usar mais, né? Eu não devia estar usando mais, né? Mas eu dava um jeito ainda de usar de vez em quando um golinho, daí já não estava usando mais substância nenhuma, né? Que eu já tinha passado por 3 coma alcoólicos, eu já tinha quase morrido, homem. 3 coma alcoólicos, mais um porre mesmo, eu morria. Então eu conseguia ludibriar para tomar um golinho de vez em quando, mas não era o certo, né? E como é que surgiu a ideia de fundar a Centro de Recuperação? Foi um dia vindo, porque eu falava com o pessoal na Irmandade de Alcoólicos Anônimos que eu tinha vontade de começar um centro de recuperação. Eu lembrava de onde eu tive internado, no Pinel, lá em Curitiba, do Centro de Exército de Deus lá em Penha, do pastor Márcio, que eu tinha ido lá visitar, fazer matéria e tal. Eu vindo lá de Barra Velha entregar jornal na motinho de bicicleta, na caixinha de madeira, parei ali numa escolinha abandonada na Bela Vista, olhei o ambiente, disseram, ali é bom. Olhei ali onde é o terreno do Beto Carreiro, disse, não, aqui não. De lá aqui, na entrada de Pissarras, eu lembrei de uma propriedade do meu ex-patrão, seu Vitor Zimmermann, que eu tinha abandonado ele por causa do uso de álcool e de droga, eu trabalhava já com ele na época. E daí eu entrei ali naquela propriedade, onde tem a Max Moura ali para trás, hoje é da Joyce, o terreno, ali tinha tipo um clube ali da família, da empresa. Parei ali e tinha uma senhora na janela da casa, então eu perguntei para ela, eu contei para ela a história, que eu estava com vontade de montar, de começar um trabalho, isso e aquilo, tal. Aí ela me ouviu, e depois ela disse assim, olha, por que tu não fala com eles para fazer aqui? Eu disse, e vocês? Eles eram os caseiros, né? É só, nós estamos 3 anos aqui, eu e meu marido, meus filhos, e amanhã nós estamos indo embora, eles não têm quem cuide disso aqui. Fui lá na imobiliária no dia seguinte, se eu não me engano, quando eu falei em montar um centro de recuperação, eles ficaram com o pé atrás. Pô, eu já tinha largado eles por causa do álcool e droga. Agora, queria a propriedade deles para começar um centro de recuperação, ficaram meio assim. Passou 2, 3 dias, já me chamaram lá. O que tu quer mesmo? Tá? Faz. Assinamos lá um termo. O senhor Orlando Chegata assinou comigo e começamos ali o centro de recuperação, né? Com apoio.
Isso é um sonho que já nasceu no coração de Deus, sabe, Luiz? No coração de Deus. Tchau, mãe. Um sonho que começou no coração de Deus, tá? E daí depois tocou no meu coração e tocou no coração de um monte de gente. E lá nós começamos. Em outubro do ano 2000. E agora já tem mais de 20 anos, né? 24 anos, nós completamos agora em outubro. Pois é, e mais ou menos quando já estavam completando 20 anos, surgiu uma outra proposta, um outro desafio nas tuas mãos, né? Foi a casa de idosos, né? Casa de idosos. E foi, na verdade, a dona Zófia morreu fazem, acho que 10 anos, né? Que ela faleceu. Dona Zófia que foi diretora comigo aqui no sítio durante 14 anos. Ela, seu Milton Fonseca, ela mesmo foi uma das mantenedoras, né? E daí, com a morte dela, ela deixou 10% da herança dela, 10% para a construção de uma casa de idosos. O pessoal já deixou a casa da praia. Não, a casa da praia ia ficar para qualquer um. Ficou para nós, para a construção da casa do idoso, que na época deixaram também para o sítio Caminho Novo, além de uma herança de 356 mil, deixaram mais 356 mil para nós fazer uma casa de passagem no município. O sítio Caminho Novo, eu não quis, eu sou contra essa política. Albergue, coisa e tal, só para juntar a pilantra, vagabundo. Não pode dar o peixe, tu tem que ensinar a pescar, é o centro de recuperação, é transformação de vida, é mudança e tal. Então, nós propusemos juntar esse com os 700 mil que tinha sido deixado para a casa de idoso. Deu 1 milhão e pouco. Ficou a casa, então, de 900 mil e mais 100 e poucos mil em banco. A casa, levamos 8 anos para poder ter o direito de vender a casa. O preço da casa dobrou. Vendemos por 1.750.000. Na hora de construir, cadê o terreno que a prefeitura nos tinha dado? A própria prefeitura perdeu o terreno, o direito. Um terreno ali do lado do posto de saúde central. Tudo conforme a vontade de Deus, Luiz. Creia, pode crer. Não era para ser lá de jeito nenhum. Não era para ser ali. Tinha que ser aqui. O Tiago tentou achar um outro terreno para nós, não deu certo. Falei com a diretoria, digo, a dona Zófia manteve nós aqui anos e anos, não é nada mais que justo a gente doar essa frente aqui. Tu conheceu bem aqui, tu sabe o que aqui era só para bonito. As pessoas, ai que lindo que é aquelas árvores. Mas não estava aqui rastelando todo dia e matando pernilongo todo dia aqui. Só tinha 21 árvores nativas. Levamos 6 meses de papelada para poder tirar as 21 árvores. Mesmo assim, ainda deixei umas 5 ali. Tá? Para depois passar uma máquina aqui. Todo mundo passa a máquina em terreno. Para nós passar a máquina aqui foi mais 6 anos, 6 meses de luta. Isso foi luta para tudo, Luiz. Foi lutado para tudo, para eu chegar aqui. Aqui onde eu estou, aqui sentadinho aqui, onde nós estamos aqui nesse momento. Na Associação Casa de Idosos de Balneário Piçazas. Hoje funcionando há 4 meses, 9 idosos ali. Eu e a minha esposa estamos morando aqui junto. Tem uma diretoria boa que me ajuda, que me apoia, né? E estamos sobrevivendo. Em nome de Jesus. Tem mais 2 perguntas, Gilberto, para a gente terminar. Que são as seguintes. Fazendo assim uma reflexão sobre o movimento da cidade, desde a tua época de criança até hoje, o que mais te chama a atenção na evolução da cidade ao longo desse período todo? Mais de 50 anos, né? Então, são 50, lá do meu tempo, lá na venda do Dinho Geraldo até hoje, são 51 anos. Então, vê o que se transformou, Piçazas está se transformando cada vez mais, né? O que te chama mais a atenção dessa evolução toda que teve a cidade? Tem sido um caminho melhor? O que faz falta para ti da Piçazas do passado? O que hoje, a Piçazas de hoje é melhor do que a do passado? Então, Luiz, o que eu posso te dizer? Hoje tem uma estrutura bacana, né? Piçazas. Sabe que eu fui corretor de imóveis 15 anos, né? Eu poderia, em vez de estar aqui agora, eu poderia estar lá. Hoje, quem sabe, até construindo algum prédiozinho. Eu estava caminhando para isso.
Eu já tinha alguma propriedadezinha, eu já tinha algum trocadinho, eu poderia ter começado. Sempre gostei de construir, tanto é que isso aqui, esse projeto aqui, fui eu que imaginei. O Marquinho, arquiteto, colocou no papel, eu que imaginei todo esse projeto. Construí umas 5 casas para mim. O sítio Caminho Novo, toda a construção, toda a madeirinha, todo pedacinho de pau, todo tijolinho, é eu que digo, faz aqui, faz lá. Então eu tinha esse know-how de construção, poderia estar lá, vivendo lá hoje, lá com eles lá. E não sou melhor que ninguém, é que para mim não daria certo aquilo lá, aquela vida lá. Então um dia Deus tocou no meu coração, ou eu ficava lá ou eu ficava aqui, não tinha mais como absorver as duas coisas, né? Então eu quero que a cidade cresça bastante, que desenvolva bastante, né? Como está desenvolvendo, sabe? Eu vejo muita Pissarra do ângulo lá do interior. Toda segunda-feira eles fazem caminhada e eu vou acompanhar. Daí de lá eu olho. Eu vejo lá aqueles morros ali, bonitinho ali, aquelas pastagens, e ao fundo lá os prédios lá à beira-mar, né? Então, Pissarra tá... Hoje alguém me perguntou, uma autoridade aqui de Pissarra, né? Como é que eu havia Pissarra? Está tendo um crescimento ordenado, poderia ter sido um crescimento antes do tempo, né? Mas foi ordenado agora, tem mais estrutura. É uma cidade que vai ser totalmente elitizada, né? Só que hoje tudo tem um preço, né? Luiz, eu não conheço mais ninguém. Eu estou ficando velho, né? 64 anos vou fazer agora, tá? A gente sai por aí, eu não conheço mais ninguém porque eu não vivo mais lá. Eu não sou convidado para a festa de aniversário, eu e a minha esposa não somos convidados. A gente sabe o que eles convidam. Quando eles lembram, é para algum velório. Quando eles lembram, tá? Por quê? Porque a gente não faz parte mais desse mundo lá, né? A gente não é melhor que ninguém, mas não faz as pessoas, mas eles não bebem, não coisa, então não vamos convidar, né? E a gente gosta tanto quando convida a gente para algum evento, a gente gosta mesmo, né? De participar, para não ficar aqui no esquecimento, né? Então, eu quero assim que a cidade continue evoluindo, crescendo, né, do jeito que está, né? Porque realmente, né, um dia que eu conheci era muito bonito para a época, né? A gente vê aquela Pissarra, aquela imensidão de areia, né, que tinha na praia, né? Natural, né? E hoje volta a ter, né? Mas graças a, né, à mão do homem, né? Então, o que eu posso te dizer mais dessa mudança de Pissarras? Como é que você definiria, né, a tua relação com a cidade de Pissarra? O sentimento, a relação que tens pela cidade? Eu sou um apaixonado por Pissarra, tanto é que eu sou um poeta da cidade, né? Eu sou um dos poetas, né? Hoje, claro, tem outros, né? Mas já fui o primeiro poeta da cidade, né? Pissarra, teus primeiros habitantes foram os índios carijós. A tua voz encanta num canto de esplendor. Da relva que era tanta, do céu, sol e amor, Pissarras, tu nasceu para ser no mar. Pissarras, o teu nome fulgura do teu solo, eu deito em teu colo e quero adormecer para sonhar um sonho lindo, toda noite ao seu lado, acordar de manhãzinha no paraíso encantado. E veio uma gaivota voando baixinho, pousou na minha praia e na ilha fez seu ninho numa concha dourada. Pissarra é minha paixão, né? Minha cidade, né? Eu amo Pissarra, né? Amo, amo, amo. Mas esses dias eu fui ver a praia porque fiz um contorno, vim ali no banco, dali eu fui dar um pulinho lá na lotérica, daí fui para a beira da praia. Aí estavam os meninos oferecendo comida na beira da rua, pensei que eu estava numa praia do Nordeste. E, meu Deus do céu, mudou tudo. Então, que Deus abençoe as pessoas, né? Eu sei que as pessoas dizem, tu é o Gilberto, porque eles escutam falar. Algumas pessoas, né, que tem algum parente que envolveu-se com problema com dependência química, ou teve alguém aqui, ou, né? Tem as pessoas que amam a gente porque deu certo, por filho, né? Outros, né, até hoje, às vezes, não perdoam a gente porque perderam seus filhos, acho que a gente tem alguma parcela de culpa, né? Mas tudo que a gente faz, Luiz, a gente faz para Deus. O homem que tira o melhor proveito, tá? Roberto, obrigado por compartilhar as tuas memórias com a gente e são memórias que agora ficam registradas para a eternidade. Amém. Obrigado e Deus abençoe vocês aí.